Olá pessoal, Mundo UFG está no ar e hoje temos 3 entrevistas com pesquisadoras da UFG que trabalham para entender o coronavírus e enfrentar a Covid-19. Para começar, conversei com a professora e pesquisadora Mariana Teles. Um novo estudo vai sequenciar o genoma para identificar quais variantes do coronavírus circulam em Goiás. Sequenciar o genoma do coronavírus, assim como de outras espécies, significa conhecer a composição que tem na estrutura do genoma daquela espécie. No caso do coronavírus, a gente já tem um banco de dados mundial, então a gente já conhece vários indivíduos, né, sequenciados no mundo, mesmo antes da pandemia. Então, a gente já conhecia o genoma, ele já tinha sido descrito pela primeira vez há muito tempo atrás. Então, o que a gente vai fazer é obter amostras do vírus que está circulando atualmente na pandemia, na região aqui do estado de Goiás, e comparar essas sequências que a gente encontrar aqui com as sequências que estão descritas para o mundo todo. E professora, o que esse sequenciamento ele pode nos contar para vocês pesquisadores que ajuda no combate à Covid? A gente está, por exemplo, numa grande expectativa para a vacina. Isso pode ajudar, por exemplo, a ter mais informações para contribuir aí com a corrida pela vacina? A ideia de conhecer as variantes que estão circulando, ela contribui de alguma maneira para esse entendimento de como que a vacina pode ser entendida e atacada, né, por diferentes abordagens, que é o que o pessoal que trabalha com essa parte de vacina está buscando, né? A partir do conhecimento prévio das variantes que estão circulando, já existe aí uma predição da ação dessas vacinas. Então, quanto mais a gente estudar e conhecer essas variantes, mais importante será para o entendimento da biologia toda da infecção, como que ela funciona. Quando a gente fala em variantes do coronavírus, continua sendo o coronavírus, mas mudam algumas partes dele, é isso? Sim, exatamente. O que a gente pode entender como variante são pequenas alterações no genoma que ele não deixa de ser esse coronavírus que a gente está enfrentando na pandemia, mas ele tem particularidades que o tornam um pouco diferente. Essa diferença ela pode estar associada ou não com patogenicidade ou capacidade de disseminação mais rápida ou mais lenta. As variantes do coronavírus, se provocam a doença, é a Covid-19. A doença Sim. Em si é a mesma. É a mesma, Entendi. Todas essas variações aí são variações num nível infraespecífico, né, dentro da espécie. Uma segunda onda da Covid-19, quando os casos voltam a aumentar, é motivo de preocupação. E esse aumento pode estar relacionado a essas variantes do vírus. O vírus, ele continua evoluindo de forma natural, então pode haver seleção natural nas linhagens que estão circulando, e como o ciclo de vida é muito rápido e a disseminação muito rápida, podem surgir novas variantes, tanto mais patogênicas quanto menos patogênicas. O fato de surgir variantes não significa que necessariamente que vai aumentar o problema, né? Mas o fato é que a gente tem visto que algumas variantes que estão com mudanças exatamente na parte do genoma que melhora a capacidade do vírus de infectar, tem aumentado em alguns casos e gerado novas ondas, né, ou segundas ondas, e de fato a conectividade e o não afastamento social estimula muito essas variantes a propagarem no mundo. A pesquisa é financiada pela FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, com previsão de ter os primeiros dados consolidados a partir de janeiro ou fevereiro de 2021. Claro, a TV UFG continua acompanhando para te contar as informações geradas pela pesquisa. E falando em segunda onda da doença, na Itália, os casos e mortes pela Covid-19 voltaram a subir
significativamente nos últimos dias. Desde 27 de outubro, o país vem registrando mais de 20 mil novos casos por dia. A maior parte do país está no estágio 3 da pandemia, sendo que o quarto é o de maior risco. Por isso, o Instituto Superior de Saúde italiano alertou que o país está chegando a uma situação incontrolável. Aqui no Brasil, são mais de 162 mil mortos pela doença e mais de 5 milhões e 700 mil casos confirmados de Covid-19. E esses números podem ser ainda maiores, porque São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram problemas para apresentar os dados nesta semana, por causa de uma falha no sistema do Ministério da Saúde. E no Amapá, o apagão provocado por um incêndio no transformador 1, na subestação de Macapá, além de prejudicar mais de 778 mil pessoas, impede também que os dados de Covid-19 sejam computados no estado e enviados ao Ministério da Saúde. O Mundo UFG dá uma rápida pausa para o intervalo, mas já volta. Não sai daí. No dia 16 de dezembro, começa o período de matrículas para a rede estadual de ensino referente ao ano letivo de 2021. As matrículas dos estudantes que já estudam na rede serão renovadas automaticamente, enquanto os novos alunos devem ficar atentos às datas. As matrículas podem ser realizadas pelo site, anota aí, matricula.go.gov.br até o dia 9 de janeiro. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens brasileiros. O primeiro é o câncer de pele. A campanha do Novembro Azul conscientiza e incentiva homens a irem ao médico e fazer prevenção. Por isso, a Liga de Oncologia da UFG está organizando uma live para tirar dúvidas no dia 25 de novembro no Instagram, ligadeoncologia.ufg. A Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica e também a Sociedade Brasileira de Patologia diz que aproximadamente 150 mil pessoas, 150 mil diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos por conta da pandemia. As pessoas tiveram medo, receio de ir até os hospitais, as clínicas para fazer esse acompanhamento, e então a live vem com esse intuito de promover saúde, de conscientizar as pessoas da importância. Então, não só o homem com mais de 50 anos, que é o principal grupo de risco, mas também toda a comunidade que tem voz ativa dentro da família, dentro do bairro, que pode promover saúde, pode conscientizar. Convide seu parente, seu tio, seu amigo, seu vizinho, seus seguidores no Instagram, para estar com a gente no dia 25, às 7 horas, aprendendo um pouco mais e esclarecendo todas as dúvidas. Pesquisadores da UFG buscam comprovar que é possível fazer teste para Covid-19 analisando a saliva. A pesquisa está observando pacientes que testaram positivo para a doença no teste PCR. Esse período de coleta e testes com esses pacientes vai até dezembro. A gente espera aí mais ou menos aproximadamente de 10 a 15 dias para coletar sangue e saliva desse paciente. E a partir daí a gente compara com esses testes rápidos se o sangue positiva, né, e se também a saliva positiva. E compara, assim, se os mesmos anticorpos que são identificados no sangue são também identificados na saliva. Então, o nosso objetivo é avaliar a acurácia desses testes, que é um teste de fácil acesso, né, simples, a saliva como um meio para estar sendo também utilizado nesses testes rápidos. Então, assim, nós ainda não temos a quantidade ainda que está prevista no projeto, né? Ainda estamos em fase de coleta, mas como resultado assim, preliminar, o que a gente tem identificado é que a saliva tem sim a presença desses dois, né, anticorpos, tanto IgM como IgG, na saliva, e que há ali uma certa concordância com o que está sendo observado também no sangue. Então, nós
esperamos propor, porque que eu ainda falo esperamos, eu reforço aqui que ainda é um estudo que está em andamento, né? Então a gente espera encerrar em dezembro, mas a depender dos resultados encontrados, que eu acredito que sejam, sim, muito promissores nesse sentido, que optar por teste rápido, a saliva ela vai, sim, poder ser um meio biológico para estar sendo utilizado nesses testes. Como que a saliva pode revelar a presença ou não da Covid-19? Tem basicamente tudo que eu preciso, que é produzido no organismo, seja na nasofaringe, né, aquele esfregaço do cotonete, que é o vírus, ou os anticorpos, assim como todos os outros tipos praticamente de proteínas, eu encontro também ali na saliva, num lugar só. A pesquisadora explica ainda que um possível teste feito pela boca teria vantagens. A primeira dela é a questão da coleta ser simplificada. Então, se nós vamos coletar, eu não sei se você já fez algum teste do PCR, aquele que vai lá dentro da cavidade na nasofaringe, né? Que é um teste que a gente, embora não perfure como a seringa para coleta de sangue, incomoda bastante. Alguns pacientes não conseguem, tem resistência, tem a questão de desvio de septo. É, de certa forma, um teste que gera bastante incômodo para os pacientes. O teste, por exemplo, para coleta de sangue, da mesma forma, eu preciso de pessoal técnico capacitado para coletar, assim como o do esfregaço, como o sangue. Tem ali a questão de ser uma técnica invasiva, né? Então, que gera também incômodo. Pensando, por exemplo, em crianças, a facilidade que era, onde eu simplesmente vou apenas cuspir num frasco, ou com auxílio de algodão, também com coleta específica, eu coloco o algodão dentro da cavidade do paciente, ele vai ser embebido ali pela saliva e da mesma forma coleta. Então, é uma técnica de baixo custo. Eu não preciso de técnico capacitado para estar realizando essa coleta, o próprio paciente pode realizar a autocoleta. É um teste não invasivo. Além desse possível teste, o estudo busca analisar os sinais que a Covid-19 pode manifestar na boca. Nós acreditamos, né, a gente precisa aí também de concluir e ter uma quantidade boa de paciente para fazer essa inferência, que sim, né, muitos pacientes, eles têm manifestação em boca, né, principalmente essas lesões ulceradas ou manchinhas vermelhas na boca. Nós estamos também observando, analisando, né, se a saúde oral de forma geral, né, a entende-se como cárie, a necessidade de prótese, a doença periodontal, que é aquela famosa gengivite, periodontite, também possa ter uma relação com a gravidade da doença. Né? Ainda não temos resultados para fazer essas inferências, mas isso também é uma outra braço desse estudo. Nos Estados Unidos, de cada 11 pacientes com Covid-19, um volta ao hospital 2 meses depois de receber alta, segundo o levantamento do Centro de Controle de Doenças e Prevenção. Foram observados 126 mil casos de internação em mais de 800 hospitais estadunidenses para chegar a esses dados. As chances de precisar voltar ao hospital aumentam quando o paciente tem doenças crônicas nos rins, insuficiência cardíaca ou doença obstrutiva pulmonar crônica. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, visitou na última segunda-feira o Parque Tecnológico Samambaia, o novo centro de pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Segundo informações do site oficial da UFG, depois de conhecer laboratórios, ações e pesquisas da universidade, o ministro se disse impressionado, parabenizou as equipes e falou da importância da ciência para melhorar as vidas das pessoas.
Pesquisadores da UFG estão buscando profissionais da saúde para serem voluntários numa pesquisa que avalia se existe eficiência contra a Covid-19 na vacina BCG, aquela que a gente toma quando criança e que deixa uma marca no braço. Que é uma vacina já segura no mundo todo, então não vai ter risco de nenhum evento adverso grave, né? Todos nós já recebemos uma dose quando crianças. Então, as pessoas não precisam ter medo. Então, a gente está convocando os profissionais de saúde. É um momento de ajudar e também, né, de se proteger. Então, quando a gente fala profissionais da saúde, nós estamos falando só dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas e dos nutricionistas que estão no hospital, nos hospitais, nas linhas de frente. Hospitais e unidades de saúde em geral, tá? Porque a gente tem que lembrar que tem os postos de saúde que também atendem casos de Covid, suspeitas de Covid, tá? Então, esses profissionais estão sendo convocados para comparecer ao IPTESP, aqui na Praça Universitária, na UFG. Os voluntários da pesquisa fazem o teste para Covid-19 e, se ele der negativo, recebem a vacina e são acompanhados remotamente por 180 dias. Para participar, é só entrar em contato pelo WhatsApp 62 98326 4955. Existem, inclusive, outros estudos internacionais para verificar se a BCG tem eficácia contra a Covid-19. Que é somente as ações de prevenção, a gente consegue minimizar o contágio, mas a gente não resolve o problema, então por isso que o mundo todo está correndo atrás de uma vacina. Mas aí a vacina BCG é uma vacina que já existe, né? Que é uma vacina segura. O Brasil, ele tem uma fábrica, ele tem a capacidade de produzir essa vacina, não, claro, né, para a população toda, mas existe um know-how técnico de produção dessa vacina que é muito importante. E aí começou, né, tem algumas pesquisas prévias, antes mesmo da Covid, que a vacina BCG, ela, além da tuberculose, ela pode promover uma imunidade adjuvante ou cruzada, protegendo também de outras doenças respiratórias e infecções virais. Então, tem uma pesquisa prévia à pandemia com H1N1, tá? E que ela mostrou ser efetiva. Então, por isso, né, a hipótese aqui do nosso grupo de pesquisa de testar a vacina BCG, porque provavelmente ela vai melhorar a imunidade dos indivíduos, promovendo uma proteção total ou então uma proteção contra o agravamento da doença. Ou seja, pode ser que as pessoas venham ainda a ter a Covid-19, mas a gente tem uma hipótese bem fundamentada que, com a vacina, ao desenvolvimento da doença Covid-19, ela seria bem branda, dessas pessoas que não precisam de hospitalização, ou se precisar de hospitalização, não precisaria recorrer à intubação e à UTI, né? Então, de toda forma, estaríamos aí salvando vidas. Mas se a gente já toma vacina na infância, por que precisaria ter outra dose para uma possível eficiência contra a Covid? Olha só. É porque já se passou bastante tempo, né? Então, seria necessário realmente fazer uma revacinação, tá? Justamente por essa vacina ser obrigatória na maioria dos países, existe uma hipótese, né, científica do porquê que as crianças não pegam Covid ou porquê que as poucas crianças que têm Covid têm a forma branda. Acredita-se que deve ser devido à proteção dessa vacina BCG, que protege as crianças de desenvolverem a doença, ou quando chega a ter a doença, as crianças não estão desenvolvendo a forma grave. Então, são raríssimos os casos de óbito em crianças no mundo. Então, essa é uma das hipóteses, né, com relação à vacina BCG. A Semana de História acontece entre 7 e 11 de dezembro e já está com inscrições abertas. É um evento totalmente online e gratuito. Olha só. A Semana de História é um espaço para proporcionar aos estudantes de graduação e pós-graduação um ambiente para discutir e refletir sobre as suas pesquisas, além de estimular a produção acadêmica
e promover reflexões e debates mais aprofundados sobre o tema que a semana propõe. Esse ano, o tema proposto foi História em Tempos de Crise, Anticientificismos, Negacionismos e Revisionismos. Com esse tema, nós buscamos propor um espaço de diálogo e debate entre os estudantes de humanidades, para nós podermos discutir sobre o crescimento e a ascensão dessas posturas que ainda são mais percebidas em momentos de crise como este que nós vivemos. Inscrições para ouvintes acabam dia 7 de dezembro e inscrições para comunicação ou minicurso vão até 28 de novembro. Mais informações no perfil @Semana de História 2020 no Instagram ou pelo e-mail xixsemanadehistoriaufg@gmail.com. 4 professores efetivos da UFG foram citados em uma lista de classificação mundial do impacto de pesquisadores. Ao falar das citações, o pró-reitor de pós-graduação da UFG, Laerte Ferreira, ressaltou o impacto e a alta qualidade das pesquisas realizadas pela instituição. A pesquisa sobre o impacto dos cientistas, divulgada no início de novembro, foi fruto de uma análise de quase 7 milhões de autores de artigos científicos em vários países. Ao todo, 600 pesquisadores brasileiros foram citados. O Mundo UFG fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até a próxima.